Olá pessoal, começa agora o terceiro vídeo da série sobre os 13 princípios do tratamento eficaz na área de dependência química, desenvolvidos pelo NIDA, com base em evidências científicas. Você pode assistir os vídeos anteriores clicando no card que está aqui ou no link da playlist na descrição do vídeo que está aqui. O 10º princípio vai falar pra gente da importância da desintoxicação, porque alguns indivíduos, quando fizeram uso de algumas substâncias por um tempo muito longo, fizeram um uso muito pesado da substância, esse indivíduo alterou algumas funções e algumas estruturas do seu organismo. E quando ele para de fazer uso da substância, o corpo pode sentir de forma às vezes muito penosa, então pode haver um sofrimento muito grande. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo mais comum, casos de paciente alcoolista. Estou usando o exemplo do álcool porque hoje o álcool é uma das substâncias mais graves em termos de crise de abstinência. Então, se o indivíduo parou, ele pode começar a ter alguns sintomas dessa crise de abstinência. Por exemplo, um sintoma comum que a gente ouve por aí, as pessoas falando, fulano parou de beber e está em casa tremendo. Esses tremores, eles já são um sintoma muito grave. A pessoa não pode ficar em casa sozinha, sentindo esse sintoma e esperando passar. Ela já precisa buscar uma unidade de saúde, porque em alguns casos, inclusive mais graves, isso pode levar a óbito. E quando o indivíduo para de fazer uso da substância espontaneamente em casa e não tem essa equipe e começa a sentir esses sintomas, ele precisa imediatamente buscar a equipe profissional. Então a desintoxicação ela é importante, ela é fundamental em alguns casos e não em todos, mas ela não é o tratamento completo. O 11º princípio vai falar de um tema que gera um pouquinho de polêmica ainda, vai falar sobre a involuntariedade no tratamento. É claro, pessoal, que a voluntariedade no tratamento facilita todas as coisas. Quando o indivíduo quer se tratar, quando ele vai por livre e espontânea vontade, quando ele colabora com o processo, tudo isso faz com que o tratamento fique mais fácil, né, para todo mundo. Agora, é claro que existem aquelas situações onde a vontade do indivíduo, a motivação dele não está muito sedimentada. E aí muitas pessoas perguntam, adianta ou não adianta fazer o tratamento de forma involuntária? E o NIDA vai responder pra gente, baseado em muitas pesquisas, muitas evidências, de que a involuntariedade, ela também pode funcionar em alguns casos. Eu vou falar pra vocês a partir da minha experiência, tá? Durante esses 9 anos de experiência na área de dependência química, eu tive sim muitos casos em que a pessoa não estava muito motivada e ocorreu a involuntariedade. E aqui eu quero frisar bem, tá? Que eu não estou falando de internações simplesmente. Eu estou falando de indivíduos que vão para o tratamento muitas vezes obrigados pela justiça, casos, por exemplo, de adolescentes que vão encaminhados pelo conselho tutelar, ou mesmo esposas que obrigam de alguma forma o marido a se tratar, mães que obrigam os filhos a se tratar. Esses casos eu tenho acompanhado muito também. E a gente tem sim resultados positivos, mesmo que inicialmente o indivíduo comece de forma involuntária. Então assim, eu tenho inúmeros exemplos de indivíduos que começaram porque a justiça mandou e quando cessou a medida judicial, por exemplo, o indivíduo não precisava mais ir para o tratamento, mas ele quis continuar, porque ele percebeu que estava tendo muitos ganhos, porque estava sendo legal. É claro que a gente também tem inúmeros casos, né, de pessoas que vão de formas involuntárias para o tratamento e não conseguem se beneficiar, mas isso vai depender também da forma como é conduzida, da forma como aquela equipe faz o acolhimento daquele paciente e em muitos casos tem resultado. O 12º princípio vai falar sobre a importância do monitoramento na área de dependência química. Mas antes de falar disso, eu preciso definir 2 conceitos muito importantes para vocês. Eu preciso definir recaída e lapsos de recaída. Quando o indivíduo começa um tratamento, né, está bem, está abstinente, de repente ele faz uso da substância e volta a esse uso no padrão anterior, de antes dele começar o tratamento, a gente fala que ele recaiu. Agora, em alguns casos, os pacientes estão em tratamento, estão bem, em algum momento eles usam a substância de preferência, mas eles não permanecem em uso, eles rapidamente retomam a consciência e voltam para o tratamento e continuam a ter os resultados que eles estavam tendo. Ou seja, a gente fala que aquilo ali foi um pequeno deslize, né? Foi um pequeno escorregão no caminho. Então isso não é recaída, isso chama-se lapso de recaída.
E o que o NIDA fala? Ele fala que a gente pode ir monitorando esse paciente para verificar se ocorreu ou não lapso, porque a gente consegue evitar recaídas. E como que a gente vai acompanhar? Geralmente por meio de exames de urina, O paciente vai fazer um exame e a gente vai checar se ele usou ou não a substância. No Brasil, muitos serviços não utilizam esse monitoramento. Primeiro, porque esse monitoramento ele é utilizado quando o serviço foca o que a gente chama de abstinência total, no tratamento que o indivíduo fique sem usar a droga, esse é o objetivo. Só que no Brasil, a gente tem muitos serviços ainda que trabalham com a redução de danos, que trabalham com a perspectiva de que se o paciente está melhor, mesmo que ele ainda esteja usando a substância, isso já é um padrão aceitável. Então, serviços que trabalham com redução de danos não tem por que usar o monitoramento. Outra questão também que impede os serviços de utilizar o monitoramento é o custo, Então, o exame geralmente ele é aplicado algumas vezes na semana, isso joga o custo do tratamento lá para cima. Então, eu vou falar para vocês como que eu faço na minha prática clínica. Eu utilizo o monitoramento em alguns casos, Eu não utilizo em todos. Alguns casos eu utilizo, mas não de forma solta, mas de forma conjunta com outras técnicas, como por exemplo com o manejo de contingência, que é uma técnica da terapia comportamental que a gente vai fazer o reforço positivo de comportamentos adequados. Então isso tem que ser muito pensado por cada profissional para ver se vale a pena ou não usar o monitoramento. O 13º princípio vai falar para a gente da importância de detecção precoce de doenças infecciosas, como o HIV, a hepatite B, a hepatite C, a sífilis, a tuberculose, dentre outras. A gente fala que os pacientes que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas podem se constituir como um grupo de risco. O que é isso, É um grupo onde pode estar mais presente algumas doenças. Então, por isso, os serviços de saúde, eles precisam oferecer o acesso aos exames, um acesso fácil. É claro que esses exames eles são feitos de forma voluntária, a pessoa pode se recusar a fazer se ela não quiser, mas o que a gente tem visto na prática clínica é quando você faz uma abordagem educacional, você explica para o indivíduo a importância, geralmente eles aceitam, Então é muito difícil o paciente se recusar a fazer, são poucos que se recusam, a grande maioria passa por esses exames e faz essa investigação precoce. Independente do exame e dos resultados, é importante ter ações educativas, Então, todo serviço de saúde que trabalha com álcool e drogas precisa ter ações educativas para que a gente diminua os comportamentos de risco. Como assim? A gente vai orientar esses pacientes sobre a importância do uso do preservativo, sobre a importância de não fazer compartilhamento de insumos, Por exemplo, o cachimbo, no caso do usuário de crack, a gente sabe que é um insumo que transmite também muitas doenças. Então, ações educativas precisam acontecer. E quando eu falo em ações educativas, pessoal, eu não estou falando uma palestra que acontece de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Não é isso, Então, são ações realmente consistentes, desenvolvidas por profissionais habilitados, geralmente enfermeiros. Eu costumo brincar que eu falo com os meus pacientes, o dia que você quiser parar de fazer uso de álcool e drogas, você vai fazer um tratamento e você vai parar. Agora, algumas doenças, quando a gente adquire, o dia que a gente quer parar de ter, a gente não para, E isso é uma responsabilidade muito grande do serviço de saúde e do profissional que está acompanhando aquele paciente. Vamos fazer a detecção precoce das doenças infecciosas. Se você gostou, você pode assistir outras dicas no meu IGTV ou no canal do YouTube.